O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Olá, bem-vindos ao programa A Vida em Revolução. Eu sou o Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975 para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Neste episódio temos uma figura bastante conhecida, Tony, treinador de futebol, velha glória do Benfica, que foi campeão precisamente nessa época de 1974-1975. E eu acho que pode ser um aspecto surpreendente para muita gente, mas continuou a jogar-se futebol, continuou-se a ir ao estádio, continuou a haver campeonato enquanto havia uma revolução no país. E também havia, e o Tony vai-nos contar isso, também havia uma revolução no futebol, quer dizer, e é disso que ele nos vai dar conta. O que é que mudou na relação entre os futebolistas e os clubes? O que é que mudou na relação entre quem estava em campo e quem estava nas bancadas a assistir? Mudou muita coisa. E vai-nos dar conta disso. Das histórias que ele conta, alguma mais surpreendente? Bem, há aquela espantosa daquele jogo do Benfica no Algarve que acaba com a equipa a sair escoltada pelo exército. Não é pela polícia, é pelo exército. Não é uma história que qualquer futebolista possa contar, que todos os futebolistas possam contar. Vamos então ouvir Tony na primeira pessoa. Nós podíamos começar pelo aquele jogo de 31 de março de 1974 em Alvalade. Sim. O Benfica Sporting, o Benfica ganhou 5-3, não é? Mas o jogo ficou na memória histórica por aquela ovação a Marcelo Caetano que apareceu lá. Assistiu a isso, claro, estava lá, não é? Sim, e em primeiro lugar, portanto, obrigado pelo convite. São palavras comuns que normalmente se dizem, mas é realmente um prazer desfrutar este tempo convosco e com aqueles que nos vão ouvir. Ou que nos estão a ouvir. Ou que estarão a ouvir. Veja, nós estamos em 31 de março de 74. Tinha havido não direi uma escaramuça, mas algo que poderia indiciar alguma coisa já ali a 15 de março, através do movimento das Caldas da Rainha. Portanto, mas o jogo, o derby, portanto, e com a presença de Marcelo Caetano, ali em 31 de março, o Marcelo Caetano presente, ovacionado, e, portanto, se andava algo no ar, que o dia 15 de março tinha dito, o jogo, sabe que o jogo desperta sentimentos e de emoções, que aquilo se mistura e naquele dia não há outra coisa. Não se pensava noutra coisa. Ué, portanto, penso que 3 semanas depois acontece, portanto, o 25 de Abril, mas nesse dia foi mais um derby, e cada derby tem sempre a sua história, portanto, eles repetem-se no tempo, mas nunca são iguais. Vivi outras finais de taça com a presença como era sempre normal, fiz umas 5 ou 6 finais de taça de Portugal com a fotografia tirada na altura, portanto, com o Américo Tomás, quer dizer, portanto, que era o que marcava, portanto, a final da taça, é a festa do povo, não é? Quer dizer, portanto, mas ninguém não andava no ar o 25 de Abril, ou por outra. O que andava no ar já há muitos anos, quer dizer, frutos de gente que lutou pela liberdade,
Isso sim, quer dizer, portanto, isso há gente que pagou caro com a vida, famílias que foram destroçadas, quer dizer, portanto, através nós não esquecemos daquilo que houve, não é? Quer dizer, portanto, dos Tarrafais e de Peniche dos Aljubes em Lisboa, enfim, de todos aqueles que foram perseguidos, portanto, pela PIDE. Portanto, isso, as coisas, isso era... não temos a liberdade foi conquistada à custa de muitas vidas e de muitas lutas, não é? Então, e que memórias é que tem do dia? Como é que os jogadores souberam da Revolução? Não, olha, o dia, vou-lhe dizer que o dia lembro-me, estava um dia cinzento, lembro-me desse dia, lembro-me de que começaram a sair os diversos comunicados aqui, movimento das Forças Armadas, portanto, para que o povo não entrasse em pânico e com a Grândola Vila Morena, portanto, tudo isso. E lembro-me também, já agora, a talho de foice, que nesse dia os restaurantes fechados, até que há um amigo, eu partilhava um apartamento com o Humberto, e disse, para onde é que vamos beber, onde é que não? Então ele tinha um restaurante chamado O Bigode do Meu Tio, e foi no Bigode do Meu Tio que nós, nesse dia, foi o nosso almoço, que, para fugir à regra, foi um bacalhau assado no forno. Portanto, depois, viver as incidências que eram próprias daquilo, de algo que estava a acontecer e que iria transformar profundamente. Portanto, mas não houve treino nesse dia? No dia não. Aliás, mas houve jogo dias depois e também tinha, e o campeonato não parou, até porque não coincidiu com o fim de semana. Lembro-me que foram até os 2 jogos, salvo erro, acho que foram os 2 jogos em casa que o Benfica teve na altura. E o ambiente no jogo a seguir, ao 25 de Abril, o ambiente tinha mudado? Sentiu que tinha mudado? Quer dizer, olha, sinceramente, aquilo que nós em 74 jogámos a final da Taça no Estádio Nacional contra o Sporting. Quem presidiu, portanto, a essa final, não sei se foi o General Spínola. E então o que é que de anormal acontece? Quer dizer, e que não era bom sinal aquilo que estava a acontecer, porque as pessoas, os adeptos, estavam não só nas bancadas, quer dizer, havia quase adeptos encostados às balizas, quer dizer, portanto, que era uma coisa, portanto, foi à volta do campo. Sim. Portanto, mas isso era o quê? O policiamento não tinha funcionado? Não, quer dizer, provavelmente, portanto, porque não era comum aquilo acontecer. Quer dizer, portanto, mas claro, não houve incidentes nenhuns, quer dizer, e que teve até, portanto, a vitória do Sporting, que nesse ano, no ano da Revolução, ano de Campeonato do Mundo, na Alemanha, foi em 74 o Campeonato do Mundo foi na Alemanha, e que o Sporting ganhou o campeonato e ganhou a taça. Por isso, o sentir, quer dizer, daquilo que acontecia num balneário do Benfica, claro que os jogadores, quer dizer, há o jogador, mas há o homem, e é perfeitamente natural que, tal como todos, quer dizer, que estavam num país onde nasceu essa revolução e pôs fim, portanto, a 40 anos de ditadura, que começassem, portanto, a perceber também o que é que estava a acontecer no país, não é? Quer dizer, portanto, porque nem todos, quer dizer, portanto, nem todos os portugueses tinham uma bagagem, quer dizer, política para perceber, quer dizer, o que é que foi o movimento das Forças Armadas, o que é que foi a chegada depois de Álvaro Cunhal, quem era Mário Soares. Portanto, eram figuras que apareciam nos jornais nessa altura. Apareciam? Pois, eram figuras que a maioria
não conhecia. E havia muitos colegas seus, enfim, incluindo o Tony, a empenharem-se na política, a interessarem-se por política? Não, sabe, eu tinha estado em Coimbra. Cheguei a Coimbra com 17 anos e passei 4 anos em Coimbra. Não estive em repúblicas, mas estive em casas de estudantes e estudantes que, como eu, alguns jogavam futebol e outros que só estudavam, portanto, mas que tínhamos casas de 5, 6, 7, portanto, eu estive em várias casas, ia mudando, e até que numa delas tinha alguém que tinha do ponto de vista político, ele era aquilo a que era um homem de esquerda, portanto, e então punha-nos a ouvir, punha-me a ouvir, a mim e a alguns, Rádio Voz da Argel, que era de Manuel Alegre, e que tinha, dizia-se que a polícia e as patrulhas que iam fazendo as rondas pela cidade e pondo um copo de água em cima do rádio, aquilo fazia com que não fosse detectado. Era este mito que existia e a gente lá fazia e ouvíamos, quer dizer, muitas vezes a Rádio Voz da Argel, como havia a Rádio Moscou, mas a Rádio Voz da Argel nós ouvíamos muitas vezes e portanto havia ali e também estávamos, estando em Coimbra, a par das lutas académicas que iam sendo desencadeadas ali no início da década de 60. Eu chego em meados da década de 60 a Coimbra, passei lá 4 anos, portanto, sem estar, digamos, em que a política estivesse enraizada, quer dizer, portanto, mas havia um conhecimento daquilo que era, até porque a própria académica estava dentro da academia e sabia daquilo que todos nós sabíamos das lutas que eram desencadeadas pela massa estudantil, portanto, quer a nível da queima das fitas, onde até aí, através dos diferentes cartazes, se podia fazer a crítica que passava no tal lápis azul, não é? E é um bocadinho por isso que depois, em 74, se vai envolver no sindicato dos jogadores. O sindicato dos jogadores profissionais. Não é? Hoje os jogadores, muitos deles não sabem sequer o que é que era o direito de opção. Exatamente. Claro, e o direito de opção é eu assinar pelo Observador e depois aparecer, sei lá, o Expresso a dizer que, olha, vamos ganhar para aqui o dobro daquilo que ganhas no Observador, ou o triplo. Diz, não, tu tens aqui, és do Observador até que ele mude. Portanto, os jogadores não podiam escolher outro clube. Até que ele mude. Não, portanto, ao assinares por um clube, eras propriedade desse clube, acabou-se. Portanto, e terminava o teu contrato e tu continuavas, não tinhas outra hipótese senão continuar dentro do mesmo. Portanto, isso foi uma grande luta durante o 25 de abril. Certo, quer dizer, houve uma grande, naturalmente, uma grande adesão por parte dos jogadores. Entretanto, há um homem muito importante para que o sindicato lance os seus estatutos, as suas bases, que foi o Dr. Jorge Sampaio. O Dr. Jorge Sampaio com Simões, com Simões, uma relação muito estreita que havia com o Simões, que é um dos homens fundadores portanto, do sindicato, Artur Jorge, não quero ferir as suscetibilidades, portanto, e que se fez esse trabalho, esse caminho das pedras, quer dizer, portanto, para que se virasse essa página, não só do direito à opção, mas o direito à opção foi, digamos, a grande batalha que se travou para que o jogador... Mas, veja, nós estamos num período onde não há, ou numa década, onde o circuito do dinheiro
é curto, como não havia agentes. Portanto, se não havia agentes porquê? Porque se não havia transações, quer dizer, portanto, não havia dinheiro. Quer dizer, portanto, E em 74 também houve dificuldades financeiras nos clubes. Houve. Por exemplo, o Benfica teve dificuldades, não é? Em 75. Teve, lembro-me, mas compreendo sempre. Mas é natural que sabe que nessa altura os clubes grandes, os grandes e os pequenos, quer dizer, portanto, viviam daquilo que se pode dizer dos mecenas, portanto, de gente que vem bem na vida, portanto, com riqueza, portanto, acumulada e que ajudaram. Veja-se, não é ainda do meu tempo, por exemplo, Maurício Vieira de Brito, que naquele período de esplendor do Benfica europeu, não é? Mas que e outros, muitos outros, e falo do Benfica, como pode transferir para todos, claro, para o Sport e para o Porto, portanto, havia gente, e que depois fomos andando, e depois apareceram os períodos das bombas da gasolina, dos bingos, que eram fontes de rendimento dos clubes, não é? Quer dizer, você hoje já não está à frente, raramente você hoje encontra à frente de um clube alguém, o financiador. Portanto, mas nessa altura ainda era assim, não é? Claro, quer dizer, essa altura e outras alturas. O futebol assentou muito nessa... E essas pessoas que viram-se em dificuldades em 74, 75 para continuar a apoiar os clubes, o que é que... Sim, quer dizer, portanto, há ali aquele... É o reajustar. Há só que reajustar algumas dificuldades próprias até isso. Quem se teve que reajustar não foi só o futebol, quer dizer, portanto, claro, houve muitas outras áreas que tiveram que reajustar a um novo período. Mas, por exemplo, em termos de rendimentos de um jogador de futebol profissional do Benfica, a situação depois de 74 e 75 melhorou, não melhorou, ficou na mesma, como é que diria? Não houve, sabe que não houve muitas alterações em termos, digamos, de melhorias de contratos. Portanto, melhorias, os valores, eles... naturalmente, quer dizer, que aumentaram, quer dizer, portanto, eu cheguei em 68 o Tony renovou precisamente em 74, não é? Portanto, até 81. Sim, não, mas quero saber uma coisa. Eu fiz o meu primeiro contrato de 68 a 71. E quando fui fazer o de 71 até 74, tiraram-me 25 contos em cada ano. Portanto, veja, quer dizer que eu tinha pensado que tinha valorizado, quer dizer, ainda me tiraram 25 contos em cada ano. Portanto, mas depois em 74? Não, mas que não temos... Olha, se quer que diga em 74, acho que nessa altura acho que não me tiraram, quer dizer, portanto, mas também não é um tempo bom para se poder renovar, não é? Quer dizer, porque vivia-se essa situação. Honestamente, recordo-me, de 71 para 74, porque eu tinha entrado no serviço militar, vai fazer agora, no dia 6 de abril, 54 anos, que entrei em Mafra, e depois, portanto, isto em 70, portanto, e depois em 71 é quando eu renovo, portanto, o contrato estava no serviço militar, ainda com aquele espectro de ter que bater com a cabeça lá na guerra do ultramar, mas que, como era oficial, como era tenente, não fui chamado porque tive uma boa classificação, mas estava a seguir ao 25 de Abril, estava para ser chamado para o curso de capitães. Quem não fosse nessa leva iria depois, numa fase posterior, para o curso de capitães.
Portanto, mas não teve de ir, acabou por não ir, não é? Acabou por não ser chamado. Acabei por não ir, mas dei lá 39 meses. Quer dizer, portanto, Mas nessa altura era normal os futebolistas também serem chamados ao serviço militar, não é? era normal. E tinham que cumprir e não havia nada a fazer. O que acontece é que... Mesmo depois do 25 de Abril, há a notícia de colegas seus de plantel que não podiam ir ao estágio por questões militares. Estavam... Sim, claro que, mas sabe que o pior em termos é você estar numa guerra que ceifou tantas vidas, sabe? E que quando ela terminou, muitos daqueles que estavam a cumprir serviço militar cumpriram-no, mas num outro, sem viverem com o espectro de ter que ir para uma guerra com a qual ninguém tinha nada a ver com aquilo. Portanto, o 25 de Abril ao terminar, portanto, e foi praticamente, portanto, a guerra em Angola conosco e Angola e nos países, portanto, de expressão portuguesa, portanto, todas as colónias, tudo isso terminou e, portanto, o serviço militar que era os jogadores que muitas vezes eram mobilizados porque começava a grande maioria ou era soldado, ou cabo, ou sargento ou furiel, havia abria-se as portas a que você encontrasse alguém que fosse no seu lugar. E então você era pago uma determinada quantia, que era negociada, quer dizer, portanto, com alguém que por X dinheiro ia no lugar e os clubes tratavam disso. Mas alguns acabaram por ir. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Seninho, que já morreu e que foi um grande jogador do Fogo do Porto, que acabaram por ser... muitas vezes pode não encontrar ninguém que os clubes ajudavam nisso? Não, depende. Quer dizer, portanto, depende do digamos aqui, eu há dias estive com alguém que disse, eu paguei 25 e o clube pagou os outros 25. Portanto, mas outras vezes era o próprio jogador que, por si, ou o pai, quer dizer, que fazia isso. E até fora do futebol, fora de ser jogador de futebol, alguém com posses que poderia pagar para que não ir o filho e ir alguém, quer dizer, mais necessitado, que jogava a vida dele por dinheiro. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. Ele copiava, do princípio ao fim, o James Bond. Esta é a história de Jorge Jardim, o agente secreto que parecia um simples homem de negócios, mas liderou missões perigosas em todo o mundo. Tentou criar um país e foi pai de um clã de mulheres aventureiras. Episódio 2. Canetas que disparam balas. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Voltamos agora para a segunda parte da conversa com Tony. Toda a gente, em 74, 75, interessa-se pela política, pelos partidos. Achou que havia menos interesse pelo futebol nessa altura ou pensa que não? Não, o futebol, sabe que, como sabe, Portugal era conhecido pelos 3 Fs, não é? Que era o futebol, Fado e Fátima. E veja que, aliás, até se vivia um bocado aquela ideia de que o futebol, que era o ópio do povo, não é? Quer dizer, portanto, parecia que em Portugal só havia futebol e que era o futebol que era a causa maior do analfabetismo que havia. Portanto, continuaram a ir aos estádios?
as pessoas. Naturalmente. Claro, quer dizer, portanto, hoje, naquele tempo até era cinzento, olha, parafraseando alguém, nós vivíamos um Portugal a preto e branco. Como a televisão. Era cinzento, era um Portugal cinzento. Na altura havia claques? Não. No meu tempo não havia claques. E aquilo, a média de jogos era 45 mil pessoas. Mas não havia claques. Mas eles apoiavam, estavam lá todos sempre a apoiar. As claques até devem ter começado com um sentido bom. De um amigo traz outro amigo, outra amiga, e aquilo foi-se... Mas só que depois aquilo começou a descambar para situações, quer dizer, que hoje... Mas, por falar em violência, eu tinha aqui uma nota de um jogo do Benfica com o Olhanense, acho que foi o Olhanense, é verdade. em que saiu em que Sim, teve de sair sim. com a escolta militar, não foi? Como é que foi essa história? É verdade, sim. Eu 75, lembro perfeitamente desse Princípio jogo. Esse jogo em Olhão. Árbitro Raul Nazaré, se for lá aos Canhões, está lá Raul Nazaré. E então nós ganhámos 1-0. É o antigo, não é neste estádio, foi no estádio Padinha. E então o balneário ficava a meio do campo e o autocarro não entrava, ficava aí à entrada do estádio, portanto, e então o jogo acabou e eu vinha com o Arthur, com o russo, o meu amigo russo, que já cá não está, e o russo, o Arthur, eu venho com ele e ele adianta-se um pouco e ele tinha assim um cabelo e eu vi agarrar-lhe assim pelo cabelo. Puxaram-lhe o cabelo. E eu voltei para trás. E estava ainda o Vítor Batista comigo no balneário. Eu disse, não pá, eu daqui não saio, daqui... Porque os árbitros também estavam a pedir uma carrinha militar. Não era a polícia, era o exército. Era uma carrinha militar. E em Faro, portanto, eu como não saía nem o Vítor, eles combinaram, então esperavam por nós em Faro. E quando a carrinha entra dentro do campo, eu, o Vítor e a equipa de arbitragem metemos-nos dentro da carrinha. E ao sair, aquilo faz ali um T. E quando faz esse T, começam eles a empurrarem a carrinha, e eu estava a ver, a abanarem a carrinha, e eu só dizia assim, eu quero, num vernáculo, quer dizer, a dizer, olha, eu quero ver, está a ver o que é que a gente está aqui a passar, eu quero ver se isto ficará tudo escrito, pá. Porque tive medo, pá, porque a carrinha, era daquelas carrinhas fracas da tropa, pá, e aquilo empurrar para um lado e para o outro, e aquilo até que nós saímos e safámos porque o autocarro do Benfica estava à nossa espera. Mas o que é que eles queriam? Mas não é que eu tivesse... Não, eu nem o Arthur tinha feito nada. Quer dizer, aí está... Sabe que lá está, o futebol tem também o sentimento da frustração, né? E tu podes sair frustrado do jogo e depois tens reações, quer dizer, como esta, algumas vezes. Portanto, uma das primeiras mudanças, precisamente no futebol, foi uma ameaça dos árbitros de fazerem greve se não houvesse entrada de elementos das Forças Armadas no campo para garantir a segurança e também se não vedassem os campos todos. Também na sequência, aliás, daquilo que estava a dizer há bocadinho. Quando você solta as suas amarras, tem que... Porque é que a grande batalha dos jogadores foi o direito à opção. Eram reuniões, as salas onde nós fazíamos as reuniões, elas abarrotaram. Quando o direito à opção foi atingido, as reuniões da direção ficaram limitadas àqueles que faziam parte da direção. O Tony tinha aquilo que era o objetivo maior foi conquistado. Claro, o Tony tinha um papel muito importante no sindicato nessa altura, era um dos braços direitos da Pelo menos aparece nas fotografias. Sabe que para dar
para dar corpo e para dar força, há nomes que dão força, não é? Portanto, agora houve gente de menos expressão que foram muito mais importantes naquilo que foi o crescimento do sindicato. Mas nessa altura, um jogador do Oriental, era o Kim, né, deu uma entrevista até ao Jornal da Bola a dizer que ganhava 4.500 contos, 4.500 contos, não, 4 contos e 500 por mês, mais 20 contos de luvas por ano. Mas que a maioria dos colegas de plantel dele até ganhavam 3 contos e nem conseguiam pagar a renda ao dia 8. Portanto, isto consegue-me descrever um bocadinho o ambiente, o ambiente dessa reunião dos sindicatos. Estes desabafos que cada um vai tendo, ou que foi tendo ao longo eu às vezes, na altura, havia um supermercado que era o Paga Pouco, não sei se ainda há hoje, e eu às vezes dizia que era era um bocado a sucursal do Benfica na altura, porque nós dizíamos sempre, nós estamos a receber pouco, e esses montantes, quer dizer, que aí está, com certeza que se os transferir para aquilo que era um empregado normal, era capaz de não ser metade desses valores que aí estavam. Portanto, temos que sempre relativizar este tipo de... E até às vezes o momento em que nós temos esse tipo de desabafos. Mas, por exemplo, dentro de um clube como o Benfica, tendo o Tony esse papel, essa formação tão mais politizada e sindicalizada, mudou a dinâmica de negociação de prémios e de salários, por exemplo, entre a equipa. Eu sei que foram, por exemplo... O contrato... O que passou a ter foi o apoio jurídico, que era aquilo que não existia, para que, portanto, os contratos, portanto, fossem feitos para ser cumpridos dentro da... Isso penso que houve aí uma melhoria, portanto, significativa para que... Passou a haver cláusulas diferentes nos contratos, não, por exemplo? O clausurado, sabe que o clausurado, por exemplo, que eu tinha, depois nós temos que ter também a flexibilidade para... Eu vou buscar o meu exemplo. Tinha um tio meu que era advogado e foi ele que elaborou o meu contrato. E há uma palavra que eu nunca mais esqueci, que era assim: o montante que eu tinha que receber seria integral e por uma só vez, e este integral e por uma só vez não vai acontecer, porque não era possível ter-se disponibilidade financeira para isso. Não era um balde grande, quer dizer, portanto, mas nessa altura, na altura aquilo ficou lavrado, mas não foi cumprido, mas porque também da minha parte houve essa flexibilidade para perceber de que às vezes, quando se diz que eu desde que cheguei ao Benfica me lembro, quer dizer, já da crise, quer dizer, que os clubes viviam. Os clubes vivem, quando hoje a gente elenca as dívidas que os clubes têm, já tinham, nessa altura, já tinham também, quer dizer, portanto, só que nós, como era, eu como vinha da académica e pensava que aquilo era à vara larga. Não era. O presidente do Belenenses, na altura, deu uma entrevista a dizer que podia acabar a profissão de futebolista se fossem satisfeitas todas as reivindicações dos jogadores, precisamente por falta de dinheiro para lhes pagar. Isto logo a seguir, em 74, não é? Pronto. Claro, mas começou aqui uma grande tensão entre os clubes e os jogadores de forma organizada, não é? Porque os clubes também se organizaram com a Liga de Clubes. Exatamente, porque o que é que depois os clubes fizeram? Para combater o direito de opção, o que é que eles fizeram? Fizeram o A não comprou o B não comprou o C não comprou o D. Portanto, Benfica não comprou o Porto não comprou o Sporting. Eles fizeram um direito de opção indireto.
Portanto, e você ficou, portanto, Acabou por limitar os jogadores. porque depois havia os clubes mais pequenos, e os clubes mais pequenos, quer dizer, não tinham Capacidade. não pagavam aquilo que se pagava. Mas isso, eu sinto, quer dizer, que para tudo, e começou, acho que depois se encontrou um ponto de equilíbrio. Quer dizer, portanto, nem tanto, quer dizer, meter faca nos clubes, e eles também perceberem de que aquilo era algo que não estava correto. Aliás, tivemos duas situações que eu me lembro nessa altura, ainda, embora depois houve outros que tivessem saído, como foi o caso do Humberto, que foi para o Paris Saint-Germain, o Alves, salvo erro, também o Jordão, também, mas Eusébio, por exemplo, e Simões. Simões teve um contrato para ir para o Boca Juniors, num jogo particular feito pelo Benfica, em Nova Iorque. O Simões acabou com o jogo e teve uma proposta para ir para o Boca Juniors. E foi o Dr. Jorge Sampaio que foi advogado dele, mas da mesma forma que o Eusébio podia ter feito, naquela altura, o contrato da vida dele para ir para o Inter, que era na altura, portanto, o grande, um dos maiores, talvez, da Europa. Havia também alguns jogadores estrangeiros importantes cá, não é? O Cubilhas e a Zalda, não é? Dizer, portanto, nesse período, é um período onde o Benfica preservou até quase ao final da década de 70, preservou sempre o jogar com os jogadores estrangeiros, os jogadores portugueses, considerando naturalmente que nessa altura ainda só se houve a independência de Angola e Moçambique em 75, salvo erro. E, portanto, o Benfica tinha ali também o seu alfobre, não só o Benfica, mas tinha. E, portanto, manteve sempre, foi fiel ao ter jogador português. Nessa altura o Benfica tinha um treinador jugoslavo, não era? O Pavic. Sim, melhorado Pavic. Eu tenho aqui uma nota de uma entrevista que ele terá dado em junho de 75, quando se vai embora. Ele diz que o seguinte: já passei por uma revolução terrível na Jugoslávia, não quero passar por outra em Portugal. Pois, só que a dele foi pior, a nossa não. A nossa, ele... Mas lembra-se de falar com ele sobre isso? O Pavic tinha uma filosofia de vida sempre com o seu blazer, e ele já tinha estado a treinar o Atlético Bilbao. Ele punha música durante o treino, os alto-falantes, ele mandava pôr música, portanto, para... Que música era? Sei que punha música agora, por acaso no nosso não pôs, mas portanto isto para dizer que era um... Ele tinha era um bom vivant, o Sr. Pavic era um bom vivant, e naturalmente que viveu, deve ser aquele período do Tito, quer dizer, portanto, que ele vive, e aquilo ali foi, é que o nosso foram dados, nem sei se uma mão chega para os tiros que foram dados, não é? Quer dizer, portanto, por isso, a Revolução dos Cravos, e ali de cravo, como teve poucos cravos. Deve ter sido balas por isso é que ele, portanto, teve essa frase que tem todo... Mas ele em junho estava com medo. Não, ele vai-se embora com o Dialbar, portanto, ele chega em 74, no verão. Vai para a Serra da Estrela convosco? Sim, vai para a Serra da Estrela. Nós fizemos com que os treinos não começassem sempre no mesmo sítio, quer dizer, e fomos para a Serra da Estrela. Isso foi uma pressão dos jogadores, de alguma maneira? Não é pressão, mas foi que tu começares, aliás, visto que mais tarde, estás a falar em 70, sim. Mais tarde vê onde é que as equipas passaram a fazer as suas préparações. Ora bem, portanto, e nós não fomos para os treinos, mas fomos para fomos fazer um trabalho de altitude naquela altura. E vinhamos, quer dizer, nós treinávamos no Santos Pinto, cá em baixo, de manhã, que era pelado, e depois lá em cima, da parte da tarde, fazíamos rampas, que aquilo era de 400 metros, que aquilo era a tortura do...
Este Benfica de 74, 75 tinha nomes popularíssimos, além do próprio Tony, Humberto Coelho, Eusébio ainda, Vítor Batista, Jordão. Havia algum assédio dos partidos políticos para tentar conquistar o apoio destas figuras mais populares e conhecidas? Houve uma figura que inclusive chegou a ser deputado, foi o Simões. O Simões foi deputado pelo CDS na Assembleia, portanto, penso que representando o ciclo fora da Europa. Fora da Europa, exato. E claro que sabe que nessa altura ser CDS era a conotação fortíssima logo de que era do... Portanto, vivia-se o tempo ou se era, portanto, aquilo que se convenciona chamar esquerda e tudo o que fosse... Mas, não, houve uma coisa que dentro o balneário é uma microsociedade, meus amigos, e tem, nela, tem tudo aquilo que existe cá fora, portanto, amizade, inveja, solidariedade, quer dizer, tudo isso, aquilo não é um convento, quer dizer, portanto, aquilo não é só tudo mas é aquilo, há coisas que diz que o que se passa em Vegas fica em Vegas. E aquilo que se passa dentro do balneário fica ali. Mas é ali que se cria laços muito fortes para o jogo e alguns até para a vida. Por isso, dentro... Mas havia nunca fizemos comícios nenhuns dentro... Agora, o que por acaso fizemos, e foi fruto dessa, digamos, dessa leva que passou não quero dizer moda, que foi eleições. Eleições para o capitão da equipa. Foi uma novidade. É verdade. Fizemos isso por 2 vezes. Logo em 74 e em 75, não. Não, aquilo não era... Eu agora já não posso dizer se aquilo era feito anualmente, mas sei que a primeira vez... E a primeira vez fui eu eleito, portanto, estou a dizer, mas foi... E não fez campanha? Eleito democrático e sem campanha, é verdade. Não havia discussões políticas lá dentro do balneário. Mas a equipa... Ouça, mas ter um colega de balneário, candidato a deputado, muda um bocadinho isso, ou não? Não se meteram com ele, ou ele não vos tentou explicar o que é que ia fazer? Penso que o Simões, nessa altura, penso que está a chegar... O Simões está no fim. Está no fim, mas não, lá está. Eu penso que se me perguntares a mim se eu me lembrava qual era, na altura fiquei a saber por exemplo, sabia do Arthur Jorge, que era do MDP-CDE, portanto, do Jorge sabia, portanto, e de Coimbra eu tinha, digamos, eu não vinha politizado, mas trazia algumas luzes para... Aliás, inclusive, até cheguei um dia... a propósito, já agora, para lhe dizer uma coisa. Há bocadinho não foi totalmente verdadeiro, para lhe dizer que um dia, isto não havia telemóveis, e recebo uma chamada na cabine e então alguém do outro lado dizia: olha, daqui é fulano, e esse fulano queria queria para fazer parte das listas para as autárquicas de Lisboa. Mas o meu nome vinha, eu fui a uma reunião, o meu nome vinha em 13º, portanto, a Hermínia Silva estava à minha frente, portanto, eu estava fora de hipótese de poder ser... Mas queriam que apostasse a sua popularidade. Mas sabe, vou lhe dizer, só uma vez, porque tinha uma admiração muito grande por ele, e foi meu professor de Direito Constitucional em Coimbra. Ali, quem me falou foi o Dr. Almeida Santos, que era de Coimbra, académica, e portanto... Essa e era ligação, na altura, não sei se ele já era o Presidente da Assembleia da República, e com o qual eu e o Capitão Mário Wilson tínhamos uma relação
muito boa, até de algumas vezes de almoçarmos juntos. E aquele a quem eu, mas fora das instalações do estádio, pelo respeito e pela admiração que eu tinha por ele, foi o Dr. Lucas Pires. Foi o meu professor de Direito Constitucional em Coimbra, que eu ainda carreguei os livros na Universidade de Coimbra de Direito, frequentando o primeiro ano de Direito, e para o Parlamento Europeu. Sim. Portanto, a ida e a cara para... Mas fui a alguns comícios depois, mais tarde, de pessoas de quem eu gostava. O meu ídolo era o Dr. Mário Soares, portanto, e depois no início. Só aqui a duas datas, não é? Só que tínhamos aqui tomado nota para terminar a conversa. Que era, uma tinha a ver com o 28 de setembro de 74, houve um Sporting Guimarães, e parece que o Tony assinou um comunicado do Sindicato de Jogadores por ter havido uma série de adeptos, que vieram, ou, aliás, manifestantes que vieram nos autocarros dos adeptos para Lisboa e que, em vez de virem para o jogo, foram para se juntar à manifestação da maioria silenciosa. Isto era na altura, precisamente, do Spínola. Tem ideia disto? Não, lembra-se? E o que é que eu fiz? Assinou um comunicado, no fundo, contra esta infiltração de manifestantes nos autocarros de adeptos, não é? Se foi assim, acho que não estou arrependido, quer dizer, portanto... Mas não tem memória disto, não é? Isto era, são coisas do tempo. Mas, não, olha, da mesma forma que, honestamente, há uma fase, isso aí, que é quando nós estamos a falar de unicidade sindical, aí é que eu meti a pata na poça. Quer dizer, então? Portanto, porque, quer dizer, fiz aquilo que não devia ter feito, quer dizer, portanto, foi entrar com cartazes, quer dizer, portanto, no campo, portanto, com o Farense, não é? Do jogo com o Farense. Não sei contra quem foi, mas sei que mas pronto. Mas arrepende-se disso? O que é que aconteceu? Eu acho que nessa altura devia ter pensado mais, mas pronto, acabou-se, já está. Até agora já não há estas coisas, falar nisto, quer dizer, já não nem aquece nem arrefece. Foi feito, quer dizer, portanto, às vezes há fotografias, há documentos de entrar em campo e lá está. Mas quem é que estava a dizer que não... Quem é que lhes falou disso? Quem é que lhes falou dessa ideia? Como é que isso surgiu? Lembra-se, não? Não posso precisar, mas sei que há fotografias e que de vez em quando sai, não sei quantos, quer dizer, portanto... depois chamaram-lhe a atenção e teve... Não, quer dizer, portanto, lá está. Há bocadinho quando eu disse que a política não entrou dentro do balneário, afinal há aqui algumas coisas que aparecem, afinal você teve aqui a dizer que a política não entrou dentro do balneário e depois você entrou em campo com os panfletos e depois andou a fazer a campanha pelo professor Lucas Pires, quer dizer, portanto, e depois fez parte das listas às autárquicas para... Mas senti que, sabe que o futebol e a política nunca... os caminhos são paralelos, mas eles depois eles misturam-se, quer dizer, portanto... Mas mistura-se mais a política com o futebol e com o futebol com... os dois. Os dois. Muito bem. Muito bem, Tony, foi um gosto tê-lo neste podcast. Muito obrigado. Então jogámos rápido para acabar depressa, não foi? Muito obrigado. Foi um gosto ter feito este percurso e lembrar aqui alguns momentos que marcam a história do país, alguns também que marcam também fase da evolução que o futebol teve nestes 50 anos. O gosto é nosso e seguramente dos ouvintes também. Um abraço. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste episódio do programa A Vida em Revolução. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.